Pessoal, a gente vai receber uns convidados de fora que vieram de Texas. Where are you guys coming from? USA. USA, what city? El Paso, Texas. In Columbia, South Carolina. Wow, very cool, very cool. South Carolina and Texas. So, yes, eu vou convidar aqui o Marcos e o Dan Estadeira, que está vindo do Texas, para falar um pouquinho com vocês sobre oportunidades de negócio. Bom, pessoal, só iniciando, quero primeiro agradecer a Aneti e todo o seu staff por estar aqui, também a diretoria da BTA Brasil. BTA Brasil é uma associação, assim como a Aneti, assim como vocês, que tem um grande objetivo: compartilhar informações. Então, a diretoria da BTA é composta pelo Rico Cousa, da Copyright de Lavras, eu, Marcos Erland, da Idox de Brasília, Josiane Schneider, da Ricopel de Horizontina, Roberto Sobrinho, da Digital Jundiaí, Carlos Alberto, da Print Corp de Campo Grande, e temos aí vários associados também que puderam, fazer com que esse evento ele também engrandecesse com a presença tanto do Dan quanto do John. Então, vamos falar um pouquinho, vamos ver como é que eles, os Estados Unidos, têm feito como nós, se associando e aprendendo muito a compartilhar soluções. Tá, it's yours. Bom dia, good day, buenos dias. On behalf of the volunteer leaders of more than 750 members of the Business Technology Association, thank you for the invitation to attend this great event. It is a privilege for me and John Ekstrom to have joined you here today, both of us visiting your great country for the first time. Bom, o espírito de voluntariado dos 750 membros, revendedores, como nós, lá nos Estados Unidos, é que proporcionou eles vierem aqui. Então, eles agradecem a oportunidade de estarem aqui conosco e é um privilégio para eles, porque é a primeira vez que ambos visitam o Brasil. Então, obviamente, a gente quer mostrar um pouco de como nós somos calorosos, não só em receber, mas também em oferecer aquilo que a gente mais tem, que é a nossa amizade para eles. We are greatly appreciative of the warm welcome we have received. BTA has been honored to have a few representatives of your organization visit the United States, attending 3 of the educational and networking events. It was in one of these events that we met Marcos Hilal. That meeting led to the discussion about the possibility of John and I attending this event. Eu tive a oportunidade de visitá-los nos Estados Unidos por 3 vezes e foi por isso que a gente conseguiu organizar a visita deles aqui, Então aí tem uma foto onde a gente aparece lá batendo um papo e aí nós convidamos junto com a NET para eles estarem aqui presentes e aprenderem e ensinarem um pouquinho sobre como é que eles fazem. Right. Here is the BTA leadership team, posed with Marcos as well as Enrique Pusa at the BTA Southwest Spring event earlier this year in Orlando, Florida. In our presentation today, we have 2 areas we would like to address. First, I'm going to give you a brief history of the association, sharing some of the reasons for we believe the association has endured 91 years and highlighting some of the key member benefits. Na apresentação de hoje, ele vai abordar 2 pontos que ele acha importante. Primeiro, falar um pouquinho sobre a história da associação e depois dizer também algumas das razões que permitiram que eles já estão associados há 91 anos e como eles têm compartilhado as informações em conjunto. Following my presentation, John is going to provide you a look at the opportunity that is increasingly being embraced by office technology dealers in the United States, managed IT services. John has pursued this opportunity in his own dealership and will be sharing some of his insights and guidance. Logo depois ele vai convidar o John, que é um camarada que na sua empresa ele já usa o serviço gerenciado de TI, e ele vai também falar sobre como nós podemos aumentar a nossa oportunidade de negócios ou compartilhar algumas dessas oportunidades também com os nossos clientes. As I mentioned, BTA is now in the 91st year. It all began with a vision to provide independent office technology dealers a means to help one another in order to continually strengthen the dealership channel. That vision continues to this day. Since it was established, the association has helped thousands of dealers reach new heights through educational programs, networking opportunities, legal services, advocacy, guidance, and support.
Como ele já mencionou, está no 90º ano de fundação da BTA. E ela começou com uma visão muito interessante, quando os revendedores independentes resolveram se juntar. E aí, essa visão continua até hoje. Desde que ela foi estabelecida, ela tem um princípio básico. São revendedores ajudando revendedores, compartilhando oportunidades de negócios, serviços de consultoria legal, não só aconselhamento, mas também suportar uns aos outros em todas as suas dificuldades. The vision became reality on January 1926 when a group of independent typewriter dealers met in Kansas City, Missouri to form the National Association of Typewriter Dealers. They gathered with the conviction that there had to be unity among the dealers across the country, unity in order to reap the rewards of sharing ideas, knowledge, successes, and even failures. Tudo começou lá em 22 e 23 de janeiro de 1926, quando revendedores de máquina de escrever se encontraram numa cidade dos Estados Unidos chamada Kansas City. E aí, nesse encontro, eles resolveram que realmente eles deveriam compartilhar ideias, compartilhar conhecimento, compartilhar sucesso e, por que não, compartilhar também fracassos, que isso acontece no nosso negócio. In 1986, on the occasion of the association's 60th anniversary, the association published a commemorative book called The Parade of Progress. This book tells the typewriter dealers who met to form our association. It reads, "There was a conviction that if entrepreneurs were to successfully in the intensely competitive world of typewriter sales and service, there had to be unity among the dealers across the country." Em 1986 foi publicado um livro, em comemoração ao 60º aniversário. Esse livro diz A Parada do Progresso. E ele diz exatamente como aqueles revendedores de máquina de escrever, eles se expressaram na seguinte forma. Nós temos a convicção de que os empreendedores neste mercado competitivo, lá na época de máquina de escrever, vender e reparar a máquina de escrever, eles devem estar unidos para que consigam trazer rentabilidade para o negócio. Over the years, the association has been known as different organizations that have changed name but has stayed the same. The National Association of Typewriter Dealers became National Typewriter and Office Machine Dealer Association in 1943. It would go for 50 years. The National Office Machine Dealer Association, more commonly referred to as NAFTA. It wasn't until 1994, until a short time as NAMDA Lambda, after NAMDA assumed management and local area network dealers association, the name was changed to the present Business Technology Association. Through the years, the association has been headquartered in several locations under the leadership of NAMDA President Thomas Russo Sr. until 1985. Then the association moved back home to its roots in Kansas City, Missouri. Durante alguns anos, obviamente, o nome dessa associação teve que mudar, porque o nome do negócio mudou. Antes era simplesmente máquina de escrever, depois se tornou máquinas de escritório em 1943. Daí, nosso negócio também mudou. E aí ele não só incluía máquinas de escritórios, mas também agora copiadoras e outros equipamentos utilizados. Então, em 1994, eles resolveram mudar de associação de revendedores de máquina de escritório para o nome que tem hoje, que é BTA, que é uma associação de tecnologia de negócios, ou associação de negócios para tecnologia também. This is the building in Kansas City. Essa é a sede deles em Kansas City. Agora, eles adquiriram esse prédio em alguns anos, mas depois venderam, mas continuam alugando esse prédio como sede. While some of the historical details of the association has been lost to time, archived copies of essentially all the association's monthly printed magazines have been saved. They provide the timeline of the industry as it has evolved through the years. Claro que alguns dos registros eles são perdidos, mas eles têm o objetivo de armazenar isso. Por isso, criaram algumas publicações, inclusive uma revista, que é a Office Technology Magazine, que traz várias informações também para o mercado.
In 1948, a publication of the association revealed an early version of an imaging device for the workplace. It reads, photocopy duplicator, designed to produce letter and legal size exact facsimiles of anything written, typed, printed, drawn, or photographed in a matter of minutes. They claim was that the portable product with a self-contained darkroom could provide more than 30 finished copies an hour at about 5 cents per copy. Did you catch that? 30 copies per hour. Para vocês terem uma ideia, em 1948, uma das publicações deles disseram o seguinte: nós temos a grata satisfação de mostrar um duplicador fotográfico que ele é capaz de produzir 30 cópias por hora. E nós vamos vender essas cópias por 5 centavos e fazer dinheiro com isso. Olha que interessante. Então, parece realmente que o mercado deles é muito parecido com o nosso. Fazer negócio com baixo valor. Many years later, an article in the September 1957 issue of the Nanda Spokesman magazine pointed to the opportunities coming from the changes ahead. The author wrote, "We can see that our business as machine dealers is due for a change. One change will come about because the modern apparatus will be so complicated that the installation and service can only be handled by factory-trained specialists with access to modern tools and testing apparatus needed for this work." Again, this was 1957. Em 1957, num discurso, numa convenção deles, o autor disse que estavam vendo que o negócio de máquinas de escritório iria mudar. E que nós também deveríamos mudar o nosso meio de fazer negócio e deixar essa questão tão complicada de instalar e serviço de lado e usar ferramentas modernas de tecnologia para fazer bem o nosso trabalho. E observe, isso aconteceu em 1957. While the industry's terminology was much different in 1948 and 1957, the knowledge that change leads to opportunity continues to fuel the entrepreneurial spirit of the BTA dealer to this day. Through the many changes in the industry over the 91 years, BTA has always been there for dealers to help them fully benefit from the next new opportunity through information and guidance. The simple reason bears repeating. The association was created by dealers for dealers. And of course, while we do have several employees in Kansas City headquarters, it continues to become governed by dealers as it was in 1926. Claro que durante muitos anos o modo de fazer negócios mudou, mas o conhecimento que nós adquirimos com o decorrer do tempo continua sendo empreendedor, mesmo criado lá nos 91 anos atrás. E é claro que o objetivo é simples: revendedor ajudar revendedor. E uma associação de revendedores deve trazer benefícios para os revendedores. É claro, eles têm empregados e têm colaboradores que ajudam nesse sentido desde 1926, quando se estabeleceram na cidade de Kansas City. Last year, on June 10th, 2016, we hosted a very special industry event, BTA 90, a celebration, which took place at the beautiful restored historic Union Station in Kansas City. Here is a brief video that gives you a sense of the event. Bom, agora ele vai mostrar um vídeo que em 10 de junho de 2016 eles comemoraram 90 anos. Foi uma festa muito legal, eu estive presente numa estação de trem histórica. E agora ele vai mostrar um breve vídeo desse evento.
Nós tivemos mais de 300 pessoas presentes. Foi realmente um grande evento que deu para eles a oportunidade de valorizar todos aqueles que contribuíram para que essa associação progredisse. In fact, we were pleased to have 14 of past presidents in attendance. Here they are, along with the BTA's current president at the time, at the 90th anniversary celebration in Britain. Eles também comemoraram o fato de terem 14 ex-presidentes na assistência. Lá, a eleição é feita a cada ano, e todo ano eles elegem o presidente atual e o próximo presidente também. The earliest year of service of one of the past presidents in attendance was Mike McWilliams, 1971 to 1972, from Little Rock, Arkansas, when he was the national president. Também estava agradecendo a um dos presidentes que fazia parte da associação também, e obviamente ele fez a parte, ele era presidente de 1971 a 1972. We also recognize a few of our long-term members. Art Wagner, owner of Wagner Office Technology in Burr Ridge, Illinois, was the most long-term member in attendance. His leadership joined the association in 1941. Eles também fizeram homenagem para os associados mais antigos. Esse aí é um cara que se associou, a empresa dele se associou, obviamente, não ele, mas o pai dele, se associou em 1941. My purpose today in emphasizing the long history of BTA is to demonstrate the importance of the association to office technology dealers in the United States and how it has ensured that the association has never faltered. O propósito aqui não é, obviamente, comparar as coisas, mas é mostrar como é que a história deles, por esse tempo, fez com que o mercado de tecnologia se tornasse forte. E, obviamente, isso também pode funcionar no nosso caso. Consider that the association has weathered the Great Depression, World War II, and other times of war. As long as there's few recessions along the way, it did not stumble and fade away as its members' attention turned elsewhere. Instead, the vision of the association founders has long endured. Apenas considere alguns dos problemas que eles já conseguiram enfrentar. A Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, e obviamente isso fez com que os negócios fossem ao piso, ao chão. Mas o que fez com que eles perseverassem foi essa união e o objetivo de fazerem o negócio dar certo juntos. Sure, the technology of their day was markedly different than it is today. However, it is clear that BTA's founders knew that they were forever changing the course of the industry. They knew that there was strength in numbers. They knew they could do more together to strengthen the dealer channel than they could individually. They knew that they were starting something that could not only important, but vital to the long-term success of the dealer channel. Claro que a tecnologia também hoje tem mudado. Portanto, o que é importante para nós é entender que nós somos mais fortes do que apenas números. Nós podemos ser 10, 15, 20 ou até mesmo 200 ou 700. Mas o importante é que nós podemos fazer mais em conjunto do que individualmente. Today, BTA has more than 40 member benefits ranging from publications to research reports to educational events and legal services. I would like to take a few minutes to give you a sense of the benefits BTA provides, with a little help from some of our dealer members who have shared testimonials on videos in recent years. All the videos you will see are featured on the BTA website along with several others. Apenas alguns dos exemplos, nós temos 40 benefícios que damos aos nossos associados. É claro que ele vai aqui mostrar alguns dos testemunhos em vídeo dos próprios revendedores, mas isso inclui não só eventos educacionais, mas também conselhos e até mesmo assessoria jurídica. Nós podemos ver alguns desses vídeos daqui a pouco. Ask nearly any BTA dealer member to the list of the top benefits of the members in the association, and many of the list BTA legal services among them. Since 1977, BTA's General Counsel Bob Goldberg has been offered no-fee advice and guidance to members on a range of topics, including dealers, manufacturing disputes, dealer contacts, dealer contracts, employment matters, industry documentation, legislative issues, and more. Como nós vimos há pouco, aqui nós tínhamos uma conselheira jurídica da Aneti.
Bob também é um conselheiro jurídico lá da BTA e ele está fazendo isso desde 1977. E ele é especialista numa grande variedade de assuntos, como, por exemplo, disputas entre os revendedores e os fabricantes, como confeccionar bons contratos, tratar de assuntos referentes a recursos humanos ou embates de legislação trabalhista, documentações referentes à indústria, assuntos referentes a impostos ilegais e uma série de coisas. Here is topics, events, of operating business solutions, speaking about BTA's legal service. Áudio. And it's probably one of the benefits that most people that are BTA members underutilize, because they're just not aware of how much experience that he has as far as contracts, relationships with leasing companies, if you're running into an issue with an employee. Bob's been through all of it, and there's a lot of documentation that Bob has taken the time to prepare that is available to all BTA members, that they have the ability to just go onto the website at any time and pull up these forms and implement it into their own language for their companies. But there's been a number of times over the years that I've been able to contact on just business issues that I needed to address, whether it be personnel or how to handle a certain situation I'm dealing with, or with a customer or with a leasing company, and he's always available. He always responds promptly and professionally. He's, like I said, he's absolutely the best. As I mentioned, we met Marcos at one of our events. BTA has 4 district events: East, Southeast, Mid-America, and BTA West. Each district hosts at least one networking and educational event each year. BTA hosts 2, Southeast hosts 2. The event, which are organized and hosted by the dealer volunteer leadership teams, feature a variety of educational programs, a number of exhibitors, and time for some fun, such as Major League Baseball. Nós nos encontramos em um dos eventos da BTA nos Estados Unidos, onde eu também me tornei membro da BTA. Eles têm 4 eventos espalhados por regiões diferentes dos Estados Unidos. Cada região ele hospeda um evento por ano. E todo o evento é feito por espírito voluntário daqueles associados, dos revendedores associados naquela região. E aí, como contrapartida, eles também têm uma série de programas educacionais, inclusive dando bolsa de estudo para os empregados dos revendedores. Vamos ver um vídeo que fala sobre esse assunto. Here is Greg Gondak speaking of the BTA events. It's not, you're not getting smoke blowing out of you here. It's people in the same boat that are typically dealer principals or upper management in dealerships that want to share their information and work together. And, it's very beneficial. While BTA provides educational opportunities as its district-hosted events, the association also holds monthly webinars and several classroom-based educational workshops. For example, coming up in December, BTA will host a BTA-managed IT service workshop in Phoenix, Arizona. This workshop helps to equip dealers who are pursuing a managed IT service opportunity. And last month in Salt Lake City, Utah, they hosted the BTA Pro Finance 2.0 workshop, which is designed to help attendees better understand the industry benchmarks that will help them increase their operating income. Here is Dave Walter in Imaging Systems. Eles também têm treinamentos para os próprios revendedores. Esses treinamentos têm o foco em melhorar a nossa performance e o entendimento de novas oportunidades. Um desses exemplos é como vender serviços gerenciados. E outro exemplo é como cuidar das finanças, como você pode cuidar exatamente dos seus custos, como você pode determinar esses custos. Então esse é um curso de 2 dias, que tem o objetivo melhorar as finanças e fazer com que nós entendamos e possamos compartilhar a experiência em nosso negócio. Agora podem ver um vídeo também sobre esse assunto. I think things have changed over the years for sure, and it also keeps your eye on the ball, so it makes you aware of all the changes. You meet new people all the time. This is a great value. You hear stories, you share stories amongst your peers. They have no problem telling you because they're many miles and states away from you, and you learn a lot. Just as well as the content in the class, of course, makes you aware of things. I think it made you aware of where you needed help and where you were, losing money, where you could potentially make more money. So eventually,
it definitely helped the business without a doubt. I think we made us all aware. We used it with our management team, and each person got a little piece of their part. And you were able to work and focus on something that was a direct, measurable, experience. And the experiences were priceless. You never hear those. You never be able to read those out of a book. You never be able to get the real live story. So I think without a doubt, as I said, there's a ton of value just in that alone. Jen and Todd are very knowledgeable, and I think they're very professional. They speak well, and they make it clear. They give you get the clouds out of the way and look straight up and focus. Every dealer has to take it, and I think they need to retake it again if they haven't taken it in a while, because again, everybody needs that get back in shape type of, So without a doubt, I think when I was after the class, I think there's more people than just owners that should take some of that class. Maybe higher level management people. Not everybody, of course, but I think there should be more individuals that I'll be setting in the future. BTA also seeks to help the future generations. Each year, the association awards a number of educational scholarships for the children of full-time employees of the BTA members. Since 1984-85 school year, BTA has given away 1,422 scholarships to deserving students, totaling $1.6 million. O objetivo também é patrocinar bolsas de estudo para as gerações futuras. Obviamente, a gente quer que alguém suceda a gente nos nossos negócios, né? Quando a gente ficar velho, é importante que alguém cuide dele. Então, qual é o objetivo? Desde 1984 a 1995, cada ano eles colocam 1.422 bolsas de estudo para estudantes selecionados, que são filhos dos colaboradores. Até agora, eles já gastaram $1,6 milhões com esse programa. Here's Dave Quint. And the scholarship program that BTA offers is probably one of the very better benefits that they offer. It's something we've used in our dealership for many years. I remember when I was relatively new at the company, it was one of the scholarships that we offer. And to me, that itself is a very strong benefit that I am in turn offering my employees that I get as a benefit of being a member of the BTA. So it adds value to me and my employee benefits package with a very minimal cost. So yes, we've been offering it for a long time. We've been very fortunate in having at least one winner, I think every year. I know for a fact the last 3 years we had, and many times multiple winners. So yeah, it's a great benefit. The employee is probably even shows more gratitude than the student themselves. The student doesn't necessarily grasp the financials and the impact of that, but the our employee certainly does. They're the ones that oftentimes are paying the bill, or at least helping that child finance their education. So yes, they're very, very grateful. So again, I think that benefit alone, to be able to offer that program, that alone is well worth the investment of the annual membership fee for BTA. Again, I have provided a look at just a few of the many benefits BTA offers its members. Collectively, our members' benefits help to ensure the association not only has many loyal members, but also is making a difference in the lives of our members as they seek to grow their dealerships and ensure they are managed efficiently. Claro que eu só pude mostrar aqui alguns dos benefícios, né? Obviamente, a coleção ou o conjunto desses benefícios tem um objetivo: fazer com que os revendedores se tornem leais e entendam que associar-se também traz benefícios não só para eles, mas também para todos os seus colaboradores e funcionários. E é claro, tudo isso nos ajuda a gerenciar melhor o nosso negócio. I encourage each of you to visit our website, bta.org, to get a better feel for the association. Likewise, I would like to encourage you to consider attending one of the 2018 events in the United States. We would love to have you join us. It provides you an opportunity to interact with your fellow dealers in the United States market, learning new strategies and tactics that could help you further advance your dealership. Está fazendo um convite a todos nós para que no ano de 2018, e se quisermos, obviamente, visitá-los, seremos muito bem-vindos. Tem 4 eventos programados para 2018 e certamente eles gostariam de compartilhar conosco algumas estratégias, algumas táticas
e certamente isso poderá nos ajudar num caminho grande que todos nós temos que trilhar nos nossos negócios. I appreciate the invitation to share a little about the Business Technology Association. I look forward to continuing our dialogue with Marcos and others here in Brazil on how our associations can work with one another. We wish you the best in yours and continued growth and development. I would now like to turn the stage over to BTA's 2017-2018 President John Ekstrom. Obrigado. Thank you. Gracias. Gostei muito do convite de estar aqui com vocês para poder também aprender um pouco sobre a associação. E é claro que ele quer continuar a compartilhar conosco isso. Convidou a visitar o site da BTA e quer fazer o melhor que puder para nos ajudar a continuar com esse espírito associativo, né? Se vocês quiserem, nós amanhã teremos um painel programado com o João e também o Dan. Se quiserem anotar um WhatsApp, aí vocês poderão enviar no meu WhatsApp algumas perguntas para esse painel, que aí hoje à noite eu posso traduzir essas perguntas para eles e aí amanhã a gente pega algumas perguntas que vocês tenham sobre esse assunto, para que a gente realmente possa aprender. 61, se quiserem anotar, depois eu posso botar aqui também no finalzinho, no slide 61, 98442 2311. Repetindo, 61 98442 2311. Podem mandar um WhatsApp para mim, que aí a gente vai falar sobre isso. Agora o John vai falar sobre como nós podemos agregar valor aos nossos negócios com serviços gerenciados. It's your job. It's up to you. Good deal. So, good morning. I don't need to worry if you can hear me. I need to worry if you can understand me. Não. Okay. Não se preocupe, talvez alguns de vocês tenham dificuldade em me entender. E eu também vou ter, porque na realidade agora eu não preparei nenhuma coisa, ele vai falar por si só, tá bom? Mas ele vai fazer o melhor para poder nos ajudar nesse sentido. Now I know the answer. I got, as I was on the plane, I was speaking with a Brazilian who was sitting next to me, and he shares with me that as long as I tried to speak Portuguese, that most of the Brazilians understood English and would start to speak English to me. I said good morning to him, and he hands me a pen. Basicamente diz o seguinte, tudo bem que nem sempre a gente consegue entender tudo, mas ele não entende nada de português mesmo. Por isso que quando ele falou bom dia e ninguém respondeu, ele ficou preocupado. Todo mundo respondeu para ele? Bom dia! Bom dia! Okay, so what I wanted to talk about, not the technical stuff about managed network services, but I wanted to talk about the disruptions that are in the business workplace that is tied around technology. Basicamente, o que a gente precisa entender é que o nosso negócio está passando por um problema, por um momento de ruptura. Então, às vezes, podemos ter algumas dúvidas sobre como fazer ou como agregar novos negócios. Ele vai, obviamente, dar algumas dicas aqui, porque ele já enfrentou essa situação. I also understand that I've got 15 minutes to go through this. This presentation is designed to take about 45 to an hour. If I make it 15 and he's going to do half the talking, you know it's going to be a presentation. Bom, a apresentação vai ter que ser rápida, porque ele, obviamente, tinha programado uma apresentação dessa anteriormente de 45 minutos, mas agora ele vai fazer em 15 e com tradução, às vezes, vai durar um pouquinho mais, tá? So let me ask this question. Do these slides mean much of anything or not? Algum dessas mensagens faz sentido para vocês? Por exemplo, a gente tem que entender a mudança tecnológica, descrever o que faz sentido para o nosso negócio ou a importância de um plano tecnológico para as nossas organizações. Isso faz sentido para vocês? Yes. Okay, so I'm not going to read everything. I'm going to let you look at it. I'm going to plow through a few things, and I'm going to hit on a couple of the highlights that I think matter as we look at the technologies that are out there that have really changed the landscape of business nowadays. Obviamente ele vai pegar 3 ou 4 pontos, alguns pontos chaves apenas disso aí, e principalmente focar naquilo que mais importa para o nosso negócio hoje. Back in 2015, this guy, John Chambers, he's the CEO for Cisco, had gone to address a group of people at the World Economic Union. This is a group of where the real power hitters for IT gather to meet.
Em 2025, esse camarada aí estava falando sobre como é que as mudanças econômicas podem influenciar os negócios. Ele diz que isso realmente faz sentido no nosso negócio de tecnologia. John Chambers tells the group that 60% of the audience in 10 years would not exist in a meaningful way. Ele diz que 60% das empresas que estavam observando esse assunto não vão existir dentro de alguns anos. So here's what we do in my business. We help companies understand technology. And the big thing, wait for this to come up here, okay. We're looking at how technology affects your business, how it affects your industry. Then we're looking at how technology affects you in business, carrying out that business process. Bom, a tecnologia obviamente faz parte de negócio, mas vocês têm duas ameaças e dois objetivos-chave que nós temos que considerar. Primeiro, como a tecnologia impacta a nossa indústria. Oh, return one please, return. Ok. E como a tecnologia impacta o nosso negócio de maneira geral, quais são os nossos objetivos com a tecnologia? Na realidade, a tecnologia está sendo embarcada naquilo que nós estamos oferecendo como negócio. What is important when you go out and you speak with business people is to understand from their organization, get a consensus of attitude towards technology. Na realidade, a gente tem que entender nosso objetivo o objetivo da tecnologia para a nossa empresa. E aí a gente tem, por exemplo, uma escala, né? Qual é a atitude hoje da sua empresa com respeito aos recursos tecnológicos do negócio? De 1 a 10. Você evita gastar dinheiro, você acha que é necessário, mas vai fazer o mínimo. O objetivo da tecnologia é criar eficiência e produtividade, ou o objetivo da tecnologia é estratégico para as organizações? Would you just describe the 4 stages here? You did? Yeah, I did. So what we have right now that is creating this wild shift in technology are these 4 forces that are out there. Então, são 4 pontos que nós estamos sendo afetados. Primeiro, cloud computing, big data, mídias sociais e mobilidade. So, social media. That is how communication is taking place in business now. Something that did not happen in a meaningful way 10 years ago. Por exemplo, ninguém há 10 anos atrás se importava com mídias sociais. Hoje, se a gente não se importar, obviamente a gente não só vai estar perdendo negócio, mas está perdendo como o cliente ouve o nosso negócio. Mobility. Everybody out there has got one of these. Todo mundo tem um telefone. That's how business is taking place nowadays too, a whole lot of it. The kind of processing power that you have in your hands with one of these, back when I began in my work career back in the early 80s, the cost of the processing power in this tool right here, $2.5 million. Por exemplo, vocês entendem o poder que a gente tem nas mãos? Usando o telefone, obviamente a gente pode fazer um monte de coisa que seria impossível fazer nos anos 80. Mas a tecnologia que foi investida em tudo isso, 2,1 milhões de dólares, obviamente, permite que nós tenhamos essas ferramentas de maneira fácil nas nossas mãos hoje. So cloud computing, we all understand what that is. Big resources that you used to have to buy once upon a time is now available to you very inexpensively. Claro que uma dessas tecnologias são muito caras, mas obviamente a gente está acostumado a comprá-las e a assimilá-las com o tempo. Big data is a term that wasn't even around 5 years ago, and now it's how business is taking place. 5 anos atrás, ninguém ouvia falar sobre Big Data. E hoje, Big Data é um assunto de muitas empresas, não só de tecnologia, mas que usam grandes informações para tomar decisões estratégicas nos negócios. So everybody understands Uber. You've done the Uber thing. People recognize Uber as being a car company. Uber is a data company. Todo mundo conhece o Uber e usa, né? Todo mundo pensa que Uber é uma empresa de transporte, mas não tem nada a ver. Uber é uma empresa
de dados. They know how many drivers they have to have at the airport to get somebody to downtown São Paulo on a Tuesday morning when it's 21 degrees outside and it's raining. Basicamente, eles sabem quantos motoristas devem ter lá no aeroporto para vir aqui para o centro de São Paulo, uma segunda pela manhã, por exemplo, chovendo. Por que eles são capazes de fazer isso? Porque eles conseguem gerenciar os dados. I'll tell you when I learned about Uber. My son was at the university in South Carolina, and he was living downtown. He tells me that he wanted to live downtown so he could be closer to school and to the library. I knew better. Na realidade, o Uber é utilizado por todo mundo, assim como o filho dele que quer sair da escola para ir para uma livraria, por exemplo, na universidade, né? Ele faz isso e usa isso normalmente, assim como qualquer um de nós. So, as a dad, I'm telling him things that he should do and should not do. And I know when he's going to go out on a Friday evening and drink beer, I'm telling him he should not do that. And he tells me, "Don't worry, Dad, I'm going to take an Uber." And I said, "Absolutely, don't take an Uber. You're better off drinking beer." Bom, como qualquer pai, está muito preocupado com o filho dele, né? Mas ele fica tranquilo, porque na sexta-feira, se o filho dele tomar umas, vai ligar para ele e falar: "Pai, não se preocupa não, eu vou voltar para casa de Uber." Ele falou: "Meu filho, se divirta, tome cerveja e seja feliz." Pronto. They didn't like that one. I know I'm running out of time here, so I'm going to wrap this up. Here's the deal. There are 7.5 billion people on Earth. About half of them are connected to the internet. Nós hoje temos 7,5 bilhões de pessoas conectadas na internet. And about 2/3 of those that are connected to the internet are users of Facebook. Daqui a pouco teremos 2 bilhões no Facebook, 87% no LinkedIn, e Twitter também está se traduzindo, né, como uma das ferramentas de mídias sociais, principalmente nos negócios. I'll give you another example about the social media. A friend of mine, Mitch Morgan, was on the phone with George Michael, who is the CEO of Continuum. Ele vai citar um exemplo. Ele tem um amigo chamado Mitch Morgan que estava no telefone falando com George Michael. Which company? Mitch Morgan. Continuum. They're NPS. Continuum é uma empresa que faz terceirizações de serviços de tecnologia, de gerenciamento de serviços de tecnologia. Okay, so this was during the Boston bombing, and they had just gotten on the phone, and George Michael says, "Got to hang up, there's something big happening." Ele disse que alguma coisa importante aconteceu, eu precisava compartilhar com você. So they hang up the phone, and Mitch needs to learn out what's going on. He does not go to CNN News that I know you guys have here. It's one of the 3 channels that speak English. But he, instead of going to CNN News, he goes to Twitter to get up-to-the-date information. Teve uma informação na CNN importante, ele queria compartilhar com ele. Ele falou que aqui a gente tem 3 canais que falam inglês, mas obviamente isso não é importante agora para a gente. So you understand how news used to come to you. It'd come in a paper. You'd get it the next morning. Anteriormente a gente só ficava sabendo das notícias através dos jornais do dia seguinte. Then they got better and they had TVs. You could get it morning and evening. And then after that, it went to all-day news channels. Obviamente, essa notícia que eles conversaram estava nos meios de notícia no outro dia, em todos os meios de notícias falando sobre esse assunto. And this is just, I tell the story just so you understand the power of the social media aspect. That even with the news channels, with the all-day news reports going on, if an event happens, the TV station has to send a reporter out to the event, set up the camera, take photos, interview people, and then report the news. É uma grande mudança. Antes a gente só conseguia ver isso nos jornais, mas agora a gente consegue ver em tempo real. Antes de sair no jornal, sair em revista, em qualquer lugar, a gente consegue saber da notícia no nosso telefone, usando simplesmente a mídia social. Nowadays, through apps like Twitter, you can get things as they are happening. So if you have friends that you think would be at all interested in this, they can learn about it before they read about this in tomorrow's paper or hear of it in the news tonight.
Obviamente, a gente também pode tirar proveito disso. Nós fazemos isso com os nossos amigos, a gente conta para eles as coisas que acontecem em tempo real. A gente também tem que aprender a fazer esse negócio. Here's the good thing. If this is not going to be interesting, it can at least be quick. So we have, look at this vortex of technologies right here. Cloud computing. Look to the person on each side of you. Look to the person behind you and the person in front of you. 4 of those guys are doing cloud computing. If you're not one of them, it's time to get on board. Basicamente, olhe para cada um ao redor de vocês. Computação em nuvem vai fazer parte dos nossos negócios. Certamente um desses caras aí que está do seu lado, ele vai poder fazer negócio com a gente em computação em nuvem. You have Walmarts here? What? Are there Walmart stores here? Yeah. Okay. Perguntando se tem Walmart aqui. So every 2 hours, Walmart collects enough data to fill 20 million file cabinets. A cada 2 horas, o Walmart coleta os dados que chegam até 2 milhões de... 2 million, não? Ok, 20 milhões de arquivos. How is that? Big data. Big data. Every time you're going through a checkout, they know what you bought. They know where you live. They're going to be sending you things that say, hey, do you like it? Toda vez que você passa pelo caixa, ele coleta suas informações, sabe onde você mora, o que você compra, os seus hábitos de consumo, isso tudo é armazenado. There's this thing called predictive shipping. Amazon, you got Amazon, yeah. Amazon already knows what you're going to get for Christmas. Como a Amazon, aqui a gente também usa a Amazon de vez em quando. Então, a Amazon, pelo seu perfil, sabe exatamente que tipo de coisas você compra, por exemplo, no final do ano. They're just waiting for somebody to push the button, and they're going to ship it to you. And with this thing called predictive shipping, that product that you're going to be getting is not too far from your home right now. Qual o objetivo? Fazer que com pressionar de um botão você não só receba esse produto, mas também possa oferecer produtos compatíveis com vocês. E não é por isso, ele não falou isso, mas eu vou acrescentar, que a Amazon, por exemplo, está tentando agora fazer as entregas com drones, com o objetivo de aumentar ainda mais o poder de persuasão e o poder de como ele pode fazer com que a gente compre coisas similares ao que a gente está acostumado a usar. So the big question is, what does all of this mean? O que isso tudo significa? And nobody knows because it's never happened before. Ninguém sabe, porque isso nunca aconteceu antes. Airbnb, you recognize that? Back in 2014, Brazil hosted the World Cup in soccer. Prior to that, or in that time era, there were 5,000 hosts for Airbnb. When Brazil hosted the World Cup in soccer, 20,000 host nights for Airbnb in that 1-month period. Bom, todo mundo aqui conhece o Airbnb, né? E em 2014 isso foi largamente utilizado. Cerca de 20 mil pessoas puderam utilizar o serviço do Airbnb apenas no Brasil, na Copa do Mundo. The process of the program here is the shared economy. So with resources that are out there, business is being taken away from hotels and resorts and going to individuals through the Airbnb program. É claro que aqui ele está falando apenas sobre finanças, sobre economia, mas sobre negócios. E é interessante como esses negócios tiram proveito da tecnologia como a Airbnb faz. So Airbnb is a company that owns zero assets, and it's worth $51 billion with a B. A Airbnb não tem nenhum quarto. No entanto, ele fatura 50 bilhões de dólares alugando quartos. Quartos, né? Não quartos. And what I'm trying to do is get back to a slide because I'm going to wrap it up here. I'll get to it. I'll be talking as we're going.
So you see that with this technology that is coming, I hate talking with my back turned to you, so I'm going to get it to the slide. Está tentando achar um slide aqui para poder resumir a apresentação, porque o tempo aqui já foi bem gasto. Okay, this is where we're going to end it. But you see, with the technologies that are out there, how important it is that if you're going to thrive in business, you have got to embrace technology. Na realidade, a tecnologia deve fazer parte dos nossos negócios. Nós devemos abraçar a tecnologia como uma importante arma de fazer mais dinheiro. And what I'm not talking about here is just having new computers and servers and maintaining those things, but I'm talking about using technology as a differentiator that you take to go out to the marketplace, because disruption is going on in the marketplace. Ele não está falando para a gente trocar servidores ou computadores, mas como usar a tecnologia como uma forma disruptiva de fazer negócios e entender como que no nosso mercado essa cultura, essa disrupção pode trazer benefícios para nós. Now I'm disrupted. Não, porque agora tem uma disrupção aí, a disruptura, melhor dizendo, né? Disruptura é melhor em português que disrupção. Né? So, you know what, we'll leave with that because I know we're getting over time right here. I trust you enjoyed that. If you did, Marco did a good job interpreting. If you did not enjoy it, Marco did not do such a good job interpreting. Bom, deu para entender, né? Se vocês entenderam, vão tirar proveito disso. Eu fiz um bom trabalho de tradução. Se vocês não entenderam, não vão tirar proveito, a culpa é minha. Ok. Thank you, John.